Existe uma dimensão da conexão humana que transcende o visível, o palpável, o óbvio. Não se trata apenas do desejo físico ou da atração superficial, mas de um mergulho profundo no subconsciente, na mente emocional, onde os verdadeiros laços são forjados. É a dança invisível das almas, um eco de reconhecimento que ressoa muito além das palavras. Afinal, como nos lembra Alan Watts, a interconexão das emoções é a própria teia da existência, e a profundidade do momento presente é onde a magia acontece, revelando que somos todos parte de um fluxo universal. Hoje vou desvendar 7 elementos, 7 pontos cruciais que, quando compreendidos e aplicados, criam uma conexão inesquecível, capaz de construir pontes onde antes havia abismos. Prepare-se, pois alguns desses pontos certamente vão surpreender você, desafiando a forma como sempre pensou sobre o amor e a intimidade. O primeiro desses pontos é a cor dos olhos do homem escolhido. Não estou falando da cor em si, mas do que ela representa, do que ela convida a ver. Este é um detalhe que é frequentemente negligenciado, visto apenas como uma característica física, mas que carrega uma tensão, uma memória ancestral e um simbolismo emocional profundo. Quando você se permite mergulhar no olhar de alguém, não apenas vê a íris, mas enxerga um universo. O impacto psicológico é imenso. Ao sustentar um olhar com intenção e receptividade, você acessa um nível subconsciente de reconhecimento. É como se as barreiras emocionais se dissolvessem, ativando uma sensação de presença tão intensa que o mundo exterior parece desaparecer. Alan Watts diria que o olhar é um reflexo da unidade do momento, conectando o indivíduo ao fluxo universal da experiência humana, onde o eu e o outro se entrelaçam. Para aplicar isso, não é preciso uma declaração dramática, basta um momento cotidiano. Durante uma conversa, ao invés de desviar o olhar, mantenha-o suave e intencional. Ao invés de uma observação rápida, permita que seus olhos se demorem, com genuína curiosidade e aceitação. Imagine-se realmente vendo a essência da outra pessoa. A reação esperada, um suspiro quase imperceptível, um relaxamento nos ombros, uma memória duradoura de ter sido verdadeiramente visto e compreendido. Uma seguidora, certa vez, me escreveu: "Pensei que ele estava apenas olhando, mas senti como se ele visse minha alma inteira naquele instante. Foi arrepiante e lindo." Não se trata de uma intensidade assustadora ou de uma sedução exagerada, mas de autenticidade, de uma presença total e de um carinho sincero que se manifesta através do espelho da alma. Esse gesto simples de ver verdadeiramente cria uma memória emocional que ressoa no dia a dia, fortalecendo a confiança e a conexão de uma maneira que poucas palavras conseguem. E há outro gesto, outro lugar que, embora sutil, tem um poder imenso. O toque leve e inesperado. Pense na parte de trás da mão, no antebraço ou até mesmo no cotovelo. Estes são pontos que muitas vezes são tocados por acidente ou por casualidade, mas que, quando feitos com intenção, carregam uma tensão e um simbolismo emocional que a mente consciente mal registra. São áreas de pele sensíveis, mas não explicitamente eróticas, o que as torna veículos perfeitos para uma conexão não verbal e profunda. Psicologicamente, um toque suave e inesperado nesses locais bypassa as defesas da mente racional, acessando diretamente o subconsciente. Ele dissolve barreiras emocionais ao transmitir uma mensagem de cuidado e intimidade sem a pressão de uma declaração. Ativa uma sensação de presença porque a pele é o nosso maior órgão sensorial e um toque consciente nos ancora no agora, criando segurança e um profundo senso de pertencimento.
Segundo a perspectiva de Alan Watts, o toque reflete a unidade do momento, conectando o indivíduo ao fluxo universal da experiência humana, lembrando-nos de nossa interdependência e da delicadeza da nossa existência compartilhada. Um exemplo prático é durante uma risada compartilhada. Sua mão roça levemente o antebraço dele por uma fração de segundo, ou ao passar algo na mesa. Seus dedos encostam brevemente na parte de trás da mão dele. O segredo é que seja leve, intencional, quase silencioso. A reação esperada, um arrepio sutil, um aquecimento na pele, uma memória duradoura de um momento de conexão tácita. Uma espectadora me contou: nunca imaginei que um toque tão leve pudesse dizer tanto. Senti-me completamente segura e desejada, sem uma única palavra. Isso não é sobre intensidade ou sedução forçada, mas sobre autenticidade, presença e um carinho sincero que se manifesta de forma delicada. Esse gesto cria uma memória emocional que ressoa no dia a dia, fortalecendo a confiança e a conexão de uma forma que transcende o verbal. Agora, imagine algo ainda mais sutil, algo que a maioria das pessoas nem percebe. Agora, imagine algo ainda mais sutil, algo que a maioria das pessoas nem percebe, mas que tem o poder de unir dois mundos em um só. A sincronia invisível da respiração. É o ritmo mais fundamental da nossa existência, o vai-vem constante que nos mantém vivos. Muitas vezes, negligenciamos a profundidade que se esconde nesse fluxo. Não se trata de uma respiração ofegante de paixão, mas da melodia silenciosa que emerge quando duas pessoas se permitem relaxar, lado a lado, e seus corpos, de forma inconsciente, começam a ajustar seus compassos respiratórios. Este alinhamento carrega a atenção da vulnerabilidade, a entrega mútua e um simbolismo profundo de vida compartilhada, de que estamos juntos, no mesmo ar, no mesmo tempo. Psicologicamente, a sincronia da respiração acessa o subconsciente de uma forma primal, quase uterina. Ela dissolve barreiras emocionais porque, ao compartilhar esse ritmo vital, cria-se um senso de fusão, de que estamos juntos neste momento, sem a necessidade de palavras ou grandes gestos. Ativa uma sensação de presença tão intensa que o corpo se acalma, o sistema nervoso se tranquiliza. É um convite à segurança e a um profundo senso de pertencimento, pois somos lembrados da nossa interconexão mais básica. Alan Watts nos ensinaria que a respiração é o próprio fluxo universal da vida, a manifestação da unidade do ser. Sincronizar-se com o outro neste nível é reconhecer que somos parte do mesmo sopro da existência, uma dança cósmica em miniatura. Para aplicar isso, não é preciso forçar, basta permitir. Durante um abraço prolongado, em um momento de quietude lado a lado no sofá, enquanto assistem a algo juntos ou até mesmo caminhando em silêncio. Não tente controlar a respiração do outro, apenas observe a sua e permita que ela se aprofunde e se acalme. A reação esperada é um profundo relaxamento, um suspiro quase imperceptível de alívio, uma sensação de calma que permeia ambos. Uma ouvinte certa vez me escreveu: "Nunca havia notado, mas depois que você falou, comecei a prestar atenção. Quando estamos relaxados, a respiração dele e a minha se alinham. É como se o mundo parasse e só existíssemos nós dois naquele ritmo. É mágico. Não se trata de intensidade ou sedução exagerada, mas de autenticidade, de uma presença plena e de um carinho sincero que se manifesta na aceitação silenciosa do outro. Esse gesto cria uma memória emocional de paz e união que ressoa no dia a dia, fortalecendo a confiança e a conexão de uma maneira que transcende o verbal e o físico, tocando a essência da alma. E há algo ainda mais profundo do que o ritmo do corpo, algo que a maioria das pessoas tenta evitar, mas que é um portal para a intimidade mais genuína. O silêncio que fala,
a escuta atenta e o espaço para a alma. Em nossa cultura barulhenta e de constante preenchimento, o silêncio é frequentemente visto como um vazio a ser preenchido, um constrangimento. No entanto, o silêncio não é a ausência de som, mas um espaço preenchido com a verdade não dita, com a profundidade da alma. Negligenciamos o poder de simplesmente estar presente sem a necessidade de preencher cada lacuna com palavras, conselhos ou explicações. Este silêncio intencional carrega a atenção da expectativa do que está por vir e o simbolismo da aceitação incondicional, mostrando que há espaço para o não dito. Psicologicamente, este silêncio acessa o subconsciente ao permitir que o outro se sinta totalmente aceito, não julgado e verdadeiramente compreendido, mesmo quando não há palavras. Ele dissolve barreiras emocionais, porque demonstra que há espaço para tudo dentro da relação, inclusive para a vulnerabilidade, para a reflexão e para a quietude. Ativa a sensação de presença porque exige uma atenção plena e sem distrações, ancorando ambos no agora. Cria segurança e um profundo senso de pertencimento ao validar a existência do outro sem a necessidade de performance, de se provar ou de se explicar. Alan Watts, com sua sabedoria, nos lembra que o silêncio é a base da música. O vazio é a essência da forma. Estar no silêncio com alguém é estar na totalidade do momento presente, reconhecendo a plenitude do nada e a interconexão de tudo, pois é no vazio que as coisas se manifestam. Um exemplo prático é durante uma pausa em uma conversa séria, após uma revelação íntima, ou simplesmente desfrutando de uma paisagem juntos, sem a necessidade de comentar cada detalhe. Não é necessário preencher o silêncio com palavras. Em vez disso, ofereça um olhar presente, uma postura aberta, um convite para que o outro se sinta à vontade para ser. A reação esperada é um suspiro de alívio, um olhar de profunda gratidão, uma sensação de confiança inabalável. Uma espectadora me confidenciou. Ele não disse nada, só me ouviu, e o silêncio dele foi o que mais me confortou. Naquele momento, senti que podia ser eu mesma, sem máscaras, e que ele me aceitava por inteiro. Isso não é sobre intensidade ou sedução forçada, mas sobre autenticidade, presença e um carinho sincero que se manifesta na arte de escutar com a alma. Esse gesto cria uma memória emocional de aceitação e liberdade que ressoa no dia a dia, fortalecendo a confiança e a conexão de uma forma que transcende o verbal e o físico, criando um refúgio seguro para a alma. E há outro gesto, ainda mais efêmero, que muitas vezes passa despercebido, mas que carrega uma força transformadora. E há outro gesto, ainda mais efêmero, que muitas vezes passa despercebido, mas que carrega uma força transformadora capaz de evocar paisagens inteiras da memória. O cheiro familiar e inesperado. Não me refiro ao perfume caro ou à fragrância cuidadosamente escolhida, mas àquele aroma intrínseco, o cheiro dele que se impregna nas suas roupas, no travesseiro ao lado ou que surge, de repente, de um objeto esquecido. Este é um detalhe profundamente negligenciado, visto como algo trivial, mas que carrega uma tensão da presença ausente, memórias vívidas e um simbolismo emocional de lar, de segurança, de pertencimento. É a essência invisível que se infiltra na alma. Psicologicamente, o cheiro acessa o subconsciente de uma forma avassaladora, bypassando a mente racional e indo direto ao sistema límbico, a parte mais antiga do nosso cérebro, responsável pelas emoções e memórias. Ele dissolve barreiras emocionais, porque ao evocar uma lembrança olfativa, somos transportados para um momento de intimidade e conforto, sem a necessidade de processamento lógico. Ativa uma sensação de presença tão intensa que é quase como se a pessoa estivesse ali, ao seu lado, preenchendo o espaço. Cria segurança e um profundo senso de pertencimento,
pois somos lembrados da conexão física e emocional que compartilhamos. Alan Watts, com sua percepção sobre a totalidade da experiência, nos diria que o cheiro é uma manifestação da impermanência e da beleza do momento presente, uma ponte sensorial que nos conecta ao fluxo universal da vida, à memória coletiva da humanidade e à nossa própria história pessoal. É a fragrância da unidade, do estar em comunhão com o ambiente e com o outro, mesmo à distância. Para aplicar isso, não é preciso fazer um ritual, basta permitir-se perceber. Ao vestir uma camisa que ele usou, ao sentir o cheiro da pele dele em um abraço prolongado, ou até mesmo ao notar o aroma dele em um ambiente que ele esteve. Não se trata de uma ação ativa de cheirar, mas de uma percepção atenta e valorização do que o olfato revela. O segredo é a intencionalidade da percepção, a abertura para receber essa mensagem silenciosa. A reação esperada, um suspiro de conforto, uma sensação de familiaridade que acalma o coração, um sorriso interno que ilumina o rosto, uma onda de carinho que percorre o corpo. Uma seguidora me escreveu certa vez: "Sinto o cheiro dele na minha camisa que ficou aqui e é como se ele estivesse me abraçando. Sinto-me segura e amada, mesmo quando ele está longe." Isso não é sobre intensidade ou sedução forçada, mas sobre autenticidade, presença e um carinho sincero que se manifesta na delicadeza dos sentidos. Esse gesto cria uma memória emocional profunda que ressoa no dia a dia, fortalecendo a confiança e a conexão de uma forma que transcende o visível e o verbal. Agora, vamos mergulhar em um território ainda mais íntimo, onde a comunicação se dá em um nível quase imperceptível, um código secreto entre duas almas. O microsorriso que é só seu. Não me refiro àquele sorriso largo, socialmente esperado, mas àquela expressão fugaz, um leve levantar de canto de boca, um brilho nos olhos que surge por uma fração de segundo e que, você sabe, é direcionado exclusivamente a você. É um segredo compartilhado, uma cumplicidade silenciosa, um reconhecimento mútuo que passa despercebido para o resto do mundo, mas que acende uma fogueira no seu peito. Este é um detalhe muitas vezes ignorado, mas que carrega a atenção do não dito, a memória de incontáveis momentos íntimos e o simbolismo de um laço exclusivo, de um entendimento que dispensa palavras. Psicologicamente, este micro-sorriso acessa o subconsciente de uma forma poderosa, reforçando a sensação de ser especial e único para aquela pessoa. Ele dissolve barreiras emocionais porque é uma validação silenciosa e profunda, um "eu te vejo e te reconheço" que se manifesta sem a necessidade de qualquer explicação. Ativa a sensação de presença ao exigir uma observação atenta, uma sintonia fina com as nuances da expressão do outro, ancorando ambos no agora. Cria segurança e um profundo senso de pertencimento pela exclusividade do gesto, pois é uma prova irrefutável de que há um universo particular que só vocês dois compartilham. Alan Watts, em sua sabedoria sobre a beleza do efêmero, nos ensinaria que a vida é um fluxo contínuo de pequenas maravilhas, e a beleza reside nos detalhes, na impermanência dos momentos. O micro-sorriso é a manifestação da alegria do instante, a confirmação de que a interconexão da consciência se revela nas menores das expressões, onde a alegria do outro se reflete de forma quase mística em nós. Para aplicar isso, basta estar presente e atento. Observe os olhos dele quando você faz uma piada interna, ou o leve movimento dos lábios quando ele te encontra em um lugar cheio de gente. Não é preciso uma performance dramática, apenas um olhar atento e uma receptividade para capturar esse instante fugaz. A reação esperada, um calor no peito, um sentimento de ser profundamente amado e compreendido. Uma memória de cumplicidade que se instala no coração e se torna um tesouro particular.
Uma espectadora me contou. Ele me deu aquele sorriso que só eu entendo, no meio de tanta gente. Naquele momento, senti-me a pessoa mais importante do mundo, como se tivéssemos um segredo que ninguém mais podia ver. Isso não é sobre intensidade ou sedução forçada, mas sobre autenticidade, presença e um carinho sincero que se manifesta na intimidade dos pequenos gestos. Esse gesto cria uma memória emocional de cumplicidade e validação que ressoa no dia a dia, fortalecendo a confiança e a conexão de uma maneira que transcende o óbvio e celebra a singularidade do vínculo. E há um último ponto, talvez o mais desafiador de todos, mas que tem o poder de abrir as portas para a vulnerabilidade mais pura. E há um último ponto, talvez o mais desafiador de todos, mas que tem o poder de abrir as portas para a vulnerabilidade mais pura. A aceitação do silêncio da vulnerabilidade. Em um mundo que frequentemente exige demonstrações de força e resiliência, a vulnerabilidade é, muitas vezes, equivocadamente percebida como fraqueza. No entanto, é precisamente nesse espaço de desnudamento emocional que reside a chave para a intimidade mais profunda. Não se trata de chorar copiosamente ou desabafar incessantemente, mas de permitir que o outro se sinta seguro para não estar bem, para não ter todas as respostas, sem a pressão de preencher o vazio com palavras de consolo ou de oferecer soluções imediatas. Negligenciamos o poder imenso de simplesmente estar presente com a dor, a incerteza ou o medo do outro, sem a necessidade de consertar ou de julgar. Este silêncio intencional, preenchido de aceitação, carrega a atenção do que não pode ser verbalizado, as memórias de lutas internas silenciosas e o simbolismo da aceitação incondicional do ser inteiro, com todas as suas imperfeições e fragilidades. Psicologicamente, este gesto de aceitação acessa o subconsciente ao comunicar uma aceitação radical do outro, validando sua experiência sem filtros. Ele dissolve barreiras emocionais porque, quando não há julgamento, a alma se sente livre para ser, para se mostrar em sua totalidade, sem máscaras. Ativa a sensação de presença ao exigir uma escuta não apenas com os ouvidos, mas com o coração, ancorando ambos na realidade crua da experiência do momento. Cria segurança e um profundo senso de pertencimento ao mostrar, de forma inequívoca, que o outro é amado não apesar de suas falhas ou vulnerabilidades, mas com elas, como parte integrante de quem ele é. Alan Watts, com sua sabedoria sobre a totalidade da existência, nos ensinaria que a vulnerabilidade é parte intrínseca da teia da vida, uma manifestação da impermanência do ser. Aceitar a vulnerabilidade do outro é, portanto, aceitar a totalidade da vida, o fluxo incessante de altos e baixos, sem o apego ilusório à perfeição. É reconhecer que somos todos parte da mesma dança cósmica, unidos na nossa humanidade compartilhada. Para aplicar isso, não é preciso fazer nada grandioso. Basta estar presente. Quando o outro está visivelmente preocupado, triste ou frustrado, e você simplesmente está ali. Pode ser um toque suave na mão, um olhar de compreensão, sem perguntas invasivas ou conselhos não solicitados. Apenas a sua presença, um silêncio acolhedor, uma postura aberta, um convite visual para que o outro seja, sem a necessidade de performance. A reação esperada, um suspiro de alívio, um olhar que diz, você me entende, uma sensação de ser visto e amado em sua forma mais crua e autêntica. Uma seguidora me escreveu, eu estava tão angustiada e ele só sentou do meu lado, sem dizer nada, sem tentar me animar. Aquele silêncio dele me salvou, me fez sentir que eu não estava sozinha na minha dor e que ele me aceitava completamente.
Não se trata de tentar resolver problemas ou de uma intensidade forçada, mas da autenticidade da presença, da aceitação sincera da totalidade do outro, manifestada em um carinho que não busca consertar, mas apenas acolher. Esse gesto cria uma memória emocional de refúgio, de um porto seguro, fortalecendo a confiança e a conexão na profundidade da aceitação mútua. E agora, para o sétimo e último ponto, aquele que muitas vezes se manifesta de forma tão natural que passa despercebido, mas que solidifica o alicerce de tudo. A ressonância do futuro compartilhado, o reconhecimento mútuo de sonhos e caminhos. Não se trata de planejar cada detalhe do amanhã em um cronograma rígido, mas da percepção sutil de que os caminhos de vocês se entrelaçam organicamente, de que os sonhos do outro ressoam com os seus, e que há um futuro implícito, um nós, que se constrói a cada dia. Negligenciamos a beleza de ver nosso próprio reflexo nos olhos de quem amamos, não como um espelho de vaidade, mas como um reconhecimento de um destino que se quer compartilhar, de uma jornada que se deseja trilhar lado a lado. Isso carrega a atenção da esperança, as memórias de conversas sobre aspirações futuras e o simbolismo da construção conjunta, da promessa silenciosa de uma vida a dois. Psicologicamente, a percepção de um futuro compartilhado acessa o subconsciente ao confirmar a visão de uma vida a dois, solidificando a identidade do nós como uma entidade coesa e duradoura. Dissolve barreiras emocionais porque cria um senso profundo de propósito compartilhado, a certeza de que os desafios e as alegrias serão enfrentados juntos, com apoio mútuo. Ativa a sensação de presença ao projetar o presente para um futuro desejado, ancorando o relacionamento em um propósito maior e em uma visão de longo prazo. Cria segurança e um profundo senso de pertencimento ao validar a escolha do outro como parceiro de vida, um companheiro de jornada insubstituível. Alan Watts, em sua profunda compreensão da temporalidade, nos lembraria que a vida é um fluxo contínuo e o futuro não é algo fixo e distante, mas uma extensão orgânica do momento presente. Ver o futuro compartilhado é, então, reconhecer a interconexão do ser no tempo, a dança da existência que se desdobra em conjunto, onde o eu e o outro se tornam uma unidade em movimento, uma melodia que se compõe a cada passo. É a aceitação do fluxo, da impermanência que se torna uma permanência através da força do amor e da intenção. Para aplicar isso, basta estar atento às pequenas nuances. Uma frase casual sobre quando estivermos morando juntos. Um plano de viagem para daqui a alguns anos que já inclui o outro. A forma como ele fala dos seus objetivos como se eles fossem intrinsecamente ligados aos seus. Ou o reconhecimento silencioso de que vocês estão construindo algo maior do que a soma de suas partes. Não é preciso uma declaração formal. Apenas prestar atenção nas pequenas projeções para o futuro, nos verbos no plural, nos olhares que dizem, nós somos isso. A reação esperada. Uma sensação de estabilidade e de que o chão está firme sob os pés. Um calor reconfortante de que não se está sozinho na jornada. A certeza de que há um porto seguro para ancorar. Uma espectadora me contou. Ele me perguntou sobre meus sonhos de carreira e, sem que eu percebesse, começou a falar como se eles fossem nossos planos. Naquele momento, soube que ele estava realmente comigo para o longo prazo, que ele via um futuro onde eu estava incluída em tudo, e isso me deu uma paz imensa. Não se trata de promessas vazias ou de uma sedução forçada, mas da autenticidade da visão compartilhada, da presença na construção do amanhã e do carinho sincero que se manifesta na inclusão do outro no seu próprio destino. Esse gesto cria uma memória emocional de união e propósito, que ressoa no dia a dia,
fortalecendo a confiança e a conexão de uma forma que transcende o presente imediato e celebra a jornada conjunta, a verdadeira essência de um amor duradouro. E assim, caminhamos por esses 7 portais de conexão, desvendando a magia que se esconde no invisível, no inaudível, no quase imperceptível. Vimos como a cor dos olhos do homem escolhido, o toque leve e inesperado, a sincronia invisível da respiração, o silêncio que fala, o cheiro familiar e inesperado, o microsorriso que é só seu e a ressonância do futuro compartilhado não são meros detalhes, mas sim as fibras que tecem a tapeçaria de um amor verdadeiro e inesquecível. Cada um desses pontos, tão negligenciado em nossa busca frenética por grandes gestos, provou ser um poderoso catalisador para a intimidade, para a segurança e para o mais profundo senso de pertencimento. Não se trata de um manual de sedução ou de uma lista de truques para manipular sentimentos. Longe disso. É um convite para uma presença mais autêntica, para uma sensibilidade aguçada, para uma escuta que transcende as palavras e alcança a alma. É a validação silenciosa, o reconhecimento mútuo, a sensação de ser verdadeiramente visto e compreendido que forja laços autênticos e indeléveis. Esses momentos são significativos porque bypassam as defesas da mente consciente, tocando a essência do ser, onde a vulnerabilidade se encontra com a aceitação e o amor floresce de forma orgânica. A profundidade não está no que é dito, mas no que é sentido, na ressonância que se estabelece, criando uma ponte invisível entre corações. Alan Watts nos ensinou que a vida é um fluxo contínuo, uma interconexão intrínseca, onde cada momento é novo e completo, e onde a separação é apenas uma ilusão. Esses 7 elementos são a manifestação prática dessa filosofia. Eles nos convidam a mergulhar na totalidade do momento presente, a reconhecer a unidade que existe entre os seres, a sentir a dança cósmica que nos une. Eles são a prova de que somos todos parte do mesmo sopro da existência, da mesma teia de emoções e experiências. Ao praticar a percepção desses gestos sutis, você não apenas aprofunda suas conexões, mas também se reconecta com a sua própria essência, com a sua capacidade de amar e de ser amado de uma forma mais plena e consciente. Convidamos você, então, a embarcar nesta jornada de introspecção e descoberta. Permita-se explorar esses pontos de conexão surpreendentes e simples em seus próprios relacionamentos, no seu dia a dia. Observe a cor dos olhos, sinta o toque leve, preste atenção à respiração sincronizada, abrace o silêncio, perceba os cheiros, capture os microsorrisos e reconheça a visão de futuro. Você se surpreenderá com a forma como esses pequenos atos de presença e carinho sincero podem transformar a dinâmica de suas relações, construindo pontes onde antes havia abismos. A cada aplicação, você não estará apenas fortalecendo um vínculo, mas redefinindo o que significa amar, ser amado e, acima de tudo, se conhecer através do espelho da alma alheia. Para continuar a desvendar os segredos das conexões profundas, da sensibilidade e do amor transformador, eu te convido a se inscrever no canal e fazer parte da nossa comunidade. Juntos, podemos explorar ainda mais as nuances da alma humana e descobrir como construir relacionamentos que não apenas duram, mas que florescem, que nutrem e que nos elevam. Permita-se ser arrepiado pela revelação de que a cor dos olhos do homem escolhido pode, de fato, dizer muito mais sobre você do que jamais imaginou. Descubra como pequenos gestos e percepções aguçadas têm o poder de construir conexões transformadoras, empoderando você a enxergar o invisível e a sentir o indizível, desvelando a magia que reside na arte de se conectar verdadeiramente.
Porque, no final das contas, o amor mais verdadeiro não é o mais barulhento, mas o que ressoa mais profundamente na alma, construindo elos reais e duradouros, capazes de transformar vidas.